Vamos para Apocalipse 9. Tá? E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Tá? Isso já está ligado, nesse momento, em andamento. Estou comentando aqui com vocês, mas quando a gente for para os outros capítulos, porque a Escritura, ela anuncia algo, depois ela vai anunciar o mesmo evento, tá? Só que esse mesmo evento vai ser anunciado agora dando foco em outras coisas. É como que, por exemplo, imagine um filme lá, tem o próprio filme dos Vingadores. Então você está olhando, às vezes, a batalha do Homem de Ferro com não sei quem ali. De repente eles mostram o fulano contra não sei quem. É como que se tivesse... Você pode entender que aquilo pode estar acontecendo simultaneamente, só que às vezes a câmera vai mostrar tal acontecimento, vai mostrar tal acontecimento depois. Tá? Ou às vezes pode mostrar na mesma tela, mas é isso que vocês precisam compreender. Quando fala sobre essa ser que ele sobe do abismo, está ligado à ressurreição nesse momento, Satanás ele é solto e está ligado à oitava cabeça da besta. Simultaneamente é isso que vai estar acontecendo no mundo. É isso que vocês precisam compreender. Já vai estar em andamento todos esses eventos, só que a gente vai compreender isso quando a gente for ler os capítulos que estarão à frente, tá bom? E aí diz, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Percebam que isso aqui está ligado já ao evento do selo. Percebem que aqueles ecos das trombetas anteriores vão acontecer tudo de uma vez, assim, e esse evento está ligado justamente ao selo. É o mesmo evento. Percebem que é o selo, só que agora sendo ligado a uma trombeta. Porque aqueles eventos eles são como em cadeias. É como os dedos aqui, ó, vai indo assim, ó, sabe? Um em cadeia do outro, mas já conectado ao evento anterior. E aí diz o seguinte: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então aqui vem um grande exército de demônios ligados a essa abertura do abismo, tá? Onde o Leviatã já estará solto, ele será o líder desses seres, né? Era um guardião que guardava essa parte do poço do abismo, tá? E aí diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então a gente percebe que Deus compara nós como erva da terra, como árvores, né? E, porque você vê que o paralelo aqui não tem nada a ver, né? Falando que sobre coisas vegetais, sendo que o poder desses demônios é o quê? Tocarem os homens, né? Mas os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Olha que interessante. Esse selo de Deus está ligado, sabe o que, pessoal? Nesse momento, no mundo espiritual, nós teremos isso bloqueado, nós não veremos isso. Mas as pessoas que se contaminaram com a marca da besta, com todas as questões, elas terão o mundo espiritual agora, que estarão fusionados numa mesma frequência, a sua glândula pineal aberta. E elas verão e sentirão o quão terrível são esses demônios. Deus ele chegou a mostrar para mim, abrir isso, né? Às vezes ele abre para nós, né? Eu não fico vendo isso, graças a Deus, né? Tem um irmão que não gosta de mim, eu chamo de irmão porque é irmão, mas pelo que ele não gosta de mim, odeia a minha mensagem, diz que eu sou herege, mas ele diz que vê demônio todo dia ele está vendo demônio. Eu acho um pouco estranho isso, porque não é assim que Deus ele trabalha. Quem vai ver demônio todo dia é esse pessoal aqui, tá? No Apocalipse. Então essa pessoa ela deve estar com algum problema, deve estar meio perturbada. Então diz o seguinte: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Olha que interessante, pessoal. Sabe por que 5 meses? Quando você faz o estudo lá dos 180 dias, do Pêssar até o Yom Kippur, vai estar ligado a 5 meses e pouco. 6 meses, 5 meses, 180 dias. O Deus está dando aqui todo o prazo. Ele está falando para nós tudo quando está aqui ligado.
É engraçado que tem um filme que chama Cloverfield. Eu não me lembro. Tem alguns. É como acho que uma franquia de filmes. Tem o Cloverfield. Eu não lembro como que chama, mas acho que tem 3 filmes dele. Tem um que eu nem conheço. Mas um mostra quando há uma invasão de extraterrestres, algo assim, que a gente sabe que são demônios. Um mostra algo que está acontecendo no espaço, né? No mundo, vamos supor, no espiritual. Mas o que eu acho interessante é um que eles se enfiam numa espécie de bunker lá, né? As pessoas estão querendo se esconder dessa invasão maligna, onde os demônios estão atormentando as pessoas, né? Não pense que aí que você vai se enfiar num bunker, você vai se proteger, porque esses seres terão acesso ali, não vai ser assim, não. Mas o interessante é que nesse filme é colocado que eles estão, que isso tem durado já 5 meses, a duração de 5 meses que os caras estão ali, debaixo daquele bunker. Os caras estão tacando o apocalipse na cabeça, na cara das pessoas, e as pessoas nem imaginam, né? As pessoas nem compreendem isso. E aí diz o seguinte: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Ou seja, os mundos estarão fusionados. Então, quando o ser, que é maligno, ele está sendo atormentado e ele morre, ele vai se conectar ao quê? Ao Sheol, né? Só que, como nesse momento o mundo espiritual estará aberto e esses já estão condenados, perceba que a estes foi permitido que eles sofram, eles vão sofrer nesse momento, porque eles não escolheram a Deus. Então, tem sobre si a marca da besta, né? O mundo espiritual para eles não vai estar bloqueado, e eles vão ver isso e vão sofrer e serão atormentados por esses seres. Olha só que forte isso, pessoal. E eles não morrerão. Tá? Não tem como morrer, porque o espírito dele já está conectado tanto com o Sheol como com o mundo, em outras palavras, o mundo que nós chamamos hoje de físico, estarão fusionados. Então, não há porquê ele morrer e ir para um outro lugar, sendo que o inferno estará aqui. Em outras palavras, quando fala sobre abrir tudo isso aqui, é porque o inferno e a terra serão um só lugar. Simples assim. Forte, né, isso, mas... Então, a morte, ela foge deles. E aí diz, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Para vocês compreenderem que não é um bichinho comum, tá? Esse gafanhoto que a gente conhece, tá? A locusta, né? Ou a esperança, né? Que alguns chamam assim, grilo e etc. São demônios. E sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como de cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Eu até fiz uma leitura do capítulo de Jó, onde esse termo Abaddon está nesse capítulo, falando sobre o fim dos tempos e fala sobre a serpente, né, tortuosa, que é o Leviatã. Tá? Então, nesse momento, o Leviatã ele vai, digamos assim, guiar, né, será uma espécie de... Eles seguem o comando dele. É interessante que no próprio filme lá do Godzilla, os animais lá, ele tem uns outros animais que ele controla. É interessante que, olha como que esses caras eles colocam essas coisas em filmes, eu fico admirado hoje, sabe? Eu sei que ele é o rei daqueles monstros, né? Onde quando ele se levanta e chama os outros animais, atendem o chamado dele. Né? Então esses seres aqui malignos, eles atenderão o chamado, essas bestas, esses seres malignos, atenderão o chamado desse Leviatã final. Tá? Então, nesse final aí, onde o Leviatã estará também já no mundo. E aí a gente vem para Aí diz, passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda dois ais. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha só. Por que fala dessa terça parte, pessoal? Porque está ligado a uma terça parte que é má.
Tá? Então a gente consegue compreender, tá, que nesse tempo aqui ele vai eliminando, e aqueles que não amadurecem vão só observando, e Deus está dando ainda um momento para eles se arrependerem. Tá? E aí diz, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Isso a gente começa a compreender, tem ligação, conexão, justamente, olha só como isso aqui é profundo, com os 200 sentinelas. No livro de Enoque, eu não vou fazer leitura agora aqui, eu até tinha separado, eu deixei ali na cama o livro dele, o livro de Enoque, para fazer uma leitura aqui com vocês sobre algo, mas eu vou só mencionar rapidamente. No livro de Enoque, fala sobre Samiasa e os prefeitos dos anjos, tal, os 200 anjos, e depois começa a mencionar 5 líderes principais, que são chamados no livro de Enoque de os 5 satãs. Entre eles está Satanás, aquele que nós conhecemos. Por quê? São versões de Satanás, de linhas temporais, onde os 5 são principais. Satanás, ele estava aprisionado, não estava? E esses outros, que é chamado de Gadriel, no livro de Enoque. Os outros 4 são os outros anjos que também foram aprisionados. Mas Satanás, você percebe que ele foi solto aqui no início do capítulo, e os outros 4, que estão ligados ao rio Eufrates, ou seja, a região ali do Oriente Médio, estão aprisionados, também serão soltos. Ou seja, Satanás e esses 5 satãs, em resumo, estarão soltos no mundo. Vocês percebem que o inferno estará na Terra? Satanás solto nesse momento. É aí que está ligado ao Apocalipse 20, algumas pessoas não compreendem, onde a Bíblia ela repete detalhes do que já aconteceu, que ela já está mostrando, e aí a galera faz confusão, porque lê o Apocalipse todo cronológico, aí começa a inventar ideias aqui de coisas que já foram faladas antes, e cada capítulo que ele vai mostrando detalhes, muitas vezes, do mesmo acontecimento. Mas o que eu quero ressaltar é que Satanás, os outros 4 satãs, os 200 sentinelas, que agora se multiplicaram com a mãe das abominações lá no inferno, e agora são 200 milhões, estarão sobre a terra. O Leviatã, o mundo espiritual estará aberto, a morte amarrada. Então, captando o terrível e o forte que vai ser esse momento, exatamente como filme de ficção científica, mas eu diria filme de fato científico, e eu diria filme de terror mesmo. Tá? É o grande dia do Senhor. Né? Chegou o momento, e é o momento final que Deus ele vai dar para que algumas pessoas ainda amadureçam, do contrário serão consumidas por tudo isso, e já começa o cobrar de Deus sobre aqueles que são rebeldes no fim dos tempos. E aí diz o seguinte, por estes 3 foi morta, tá? Peraí, o número desses 200 milhões, eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como de cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Aqui está ligado, tá, pessoal, a cores específicas, que é o amarelo ou alaranjado, tá? Vermelho e azul. Um dia eu coloco isso aqui em detalhe num vídeo editado que é mais fácil para vocês compreenderem. Essas 3 cores, que alguns até chamam de cores primárias, né? Está conectada a muitas versões de super-heróis, né? Superman, Mulher Maravilha, Goku, vários aí, né? Onde eles sempre apresentam esse tipo de padrão de cor. E aí tem aqueles que são verdes, mas que já ligam, se conectam ao absinto, ao radioativo, né? Perceba que essas, eu diria assim, essas entidades elas são homenageadas, né, diretamente. Mas muitos deles têm essas 3 combinações de cores porque o cinema gosta de homenagear essas entidades que, na verdade, são louvadas nos filmes e etc., de uma maneira meio assim, subliminar, mas onde essas cores aqui elas serão vistas, por isso que João ele dá ênfase naquilo que ele observou. E aí diz, por estes 3, foi morta a 3ª parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas
não se arrependeram das obras de suas mãos. Olha só, Deus estava dando um momento de arrependimento ainda. E aí diz que alguns não se arrependeram, para não adorarem os demônios. Não se arrependeram de suas obras de não adorarem os demônios. E os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos.